Costa Rica tem uma história que ela se desenvolveu pela agricultura, é uma área, um setor importante hoje no Brasil, é um ponto em comum que nós temos com a realidade da Costa Rica, e através da educação ela pôde criar toda uma base para o desenvolvimento do país. O país tinha perdido sua cobertura florestal de maneira importante. Nos anos 40, os anos 50, o país tinha mais de 75% de cobertura florestal e nos anos 80 chegou a aproximadamente 21% de cobertura florestal. O coração está repleto de alegria por ver o que está sendo feito aqui num país, de um território pequeno, mas de uma consciência gigantesca. Realmente aqui a gente vê acontecer o que eu sempre sonhei toda a minha vida, né? Eu observei, por exemplo, numa das visitas, que o técnico do Instituto do Café, que é responsável por fiscalizar o produtor, tinha uma relação muito pacífica, muito positiva com o produtor. Uma produção integrada entre a rentabilidade econômica que é necessária com a sustentabilidade. A quantidade de conhecimentos que a gente conseguiu abarcar aqui junto com o ICA, junto com o CAT, me proporcionou a oportunidade de pensar no futuro de atuação do Sebrae pensando no agronegócio. O sistema de produção é ímpar, eu nunca vi nada parecido. Nada parecido. Mesmo com a redução da emissão de carbono, não há prejuízo para a produção agrícola. Então vamos tentar levar essa lição de casa para o Brasil. A ter uma produção conjunta com a natureza. Eles conseguem ter altos índices produtivos, melhorar a qualidade do seu produto. Eu fiquei impressionado com a capacidade do país na sua produção sustentável, no reconhecimento do produtor rural e o pagamento pelo ativo ambiental. Isso mostra bastante do espírito do costarriquenho, que é disseminar informação, proteger o meio ambiente e valorizar isso tudo como um ativo do próprio país, né? Sou Elias de Melo Virgínio, filho, brasileiro, vivo na Costa Rica desde 1995. Trabalho para o CAT, que é uma universidade internacional, Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino. E estamos acompanhando vários processos de desenvolvimento sustentável na Costa Rica, na América Central, Caribe e alguns países da América do Sul. Meu nome é Raul Monteiro, eu sou engenheiro agrônomo, tenho especialização na área de gestão da sustentabilidade e fui responsável pela coordenação no Brasil da missão técnica para a Costa Rica, né, para o CAT. Nesse grupo tem representantes da extensão rural, da Emater, a gente tem das organizações, o que tem de mais desenvolvido em organização social, que é o cooperativismo no Brasil, a OCB, e também a gente conseguiu levar, né, uma organização importante no Brasil, que é o Sebrae, que trabalha o empreendedorismo. Uma lei florestal muito particular, discutida amplamente, que permitiu então garantir os mecanismos de estímulo à recuperação da paisagem com enfoque de conservação e desenvolvimento sustentável. O país hoje ele está com uma cobertura superior a 56%, a cobertura florestal, e o seu grande lema nesse momento é harmonizar as áreas agrícolas com sistemas agroflorestais, com paisagens manejadas com boas práticas agrícolas, para, de maneira combinada com as áreas de conservação e preservação, fechar o grande sonho da nação, que é, de uma vez por todas, demonstrar que não existe antagonismo entre produção e conservação. É possível um sistema de produção que concilie a conservação do meio ambiente com a produção com alta eficiência e rentabilidade.
exemplo histórico que marcou essa distribuição da riqueza foi a forma como a atividade produtiva do café gerou um grande impacto econômico e social a partir da decisão de facilitar a terra para pequenos e médios produtores. Basicamente, o grande auge da atividade econômica relacionada ao café possibilitou um desenvolvimento socioeconômico importante. Y al final de la tarde, cuando el proceso de la finca, el protocolo de la finca es ya ir por el café, esto es lo que se les mide. Esto cuesta $2. A gente, na missão técnica, visitou a primeira fazenda produtora de café carbono neutro. Muitos dos nossos problemas são em escala. E aí não é só pensar no pequeno, mas também no grande produtor, no médio produtor, associados em organizações, né? 80% do café da Costa Rica ele tem a base em cooperativas, né? De maneira que muita gente relaciona essa opção de uma atividade econômica com enfoque social como a grande revolução agrária que o país teve, né? Uma revolução que não foi preciso derramar sangue, né? Entendida por líderes visionários como uma base importante para o crescimento econômico. Alguna gente sigue insistiendo en que el café fermentado tiene ciertos atributos, otros que no. El consenso es en realidad que no importa. Um dos objetivos dessa missão técnica é se aproximar da ciência da transferência de tecnologias que a Costa Rica desenvolveu. E demonstra que não é necessário o produtor abrir mão das suas tecnologias, dos seus conhecimentos. Com a pulpa, o que nós estamos fazendo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer experiências desde o pequeno agricultor, na realidade de agricultura familiar, até grandes produtores. Entonces, las únicas fincas carbono neutro en este momento, todas están en Costa Rica. Ninguna persona ni ninguna finca está solo en el mundo. Entonces, si Santa Anita es la única finca carbono neutro del mundo, eso no significa nada para el planeta. Lo que nosotros queremos es que otras personas aprendan, vean que eso es posible, sigan el paso y así causar un efecto real, ¿verdad? Nosotros vendemos a 2-3 años la cosecha y buscamos un cliente que nos asegure um melhor preço. Tudo ele está torrando e ou vendendo moído ou vendendo em grão torrado na sua própria marca, né? A partir do produto das pesquisas desenvolvidas por diferentes instituições, e em particular o CAT, com a tradição de pesquisa agroflorestal desde os anos 40, os anos 50, demonstrando a viabilidade de combinar as práticas agrícolas com a presença das árvores. As árvores passavam então a trazer à paisagem agrícola os serviços ambientais das florestas. Então você consegue ver os resultados desde a propriedade, né, os sistemas agroflorestais, até a escala da paisagem no país. As áreas de produção são conectadas com as áreas de conservação. Produção de água, qualidade do ar, ciclagem de nutrientes, recuperação do solo, paisagem para a biodiversidade da fauna, de plantas. Então, nesse sentido, se começa a entender a importância de ir harmonizando a produção agrícola com a presença do componente florestal. A forma que eles trabalharam o sistema agroflorestal, eles conseguiram desenvolver em todos os sistemas, desde o café até a própria cana, a inclusão da árvore. Então, se cria o pagamento por serviços ambientais, com várias categorias, a categoria de conservação de florestas, de reflorestamento e a categoria agroflorestal. E a Costa Rica pode justamente trazer referências como é possível a gente conciliar a produção com a conservação ambiental. Aconteceu na Costa Rica inicialmente com café,
O café hoje tem um alto valor agregado, né? Uma busca por eficiência. Os sistemas agroflorestais permitiram, então, que as políticas públicas encontrassem um espaço para gerar produção e conservação no mesmo lugar. A realização da missão técnica contou com a parceria do ICA, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. É para isso que o ICA existe, para facilitar essa questão da integração, da cooperação técnica, e vejo muito importante aqui a presença de todos vocês. Visitamos o Centro de Agricultura Orgânica do INA, que para a gente aqui é o SEBRAE da Costa Rica, que faz esse trabalho de disseminação de tecnologias na agricultura orgânica. Nós temos passado vários governos que mantêm a política de Estado do Programa Nacional de Pago por Serviços Ambientais. Na área agrícola, nós temos passado por vários governos que têm respeitado o Pacto dos Produtores do Café da sustentabilidade histórica. Tivemos uma experiência também com a produção de plantas ornamentais que utiliza dessas tecnologias de sistemas agroflorestais, que é exportadora para os Estados Unidos e também para a Europa. Ainda existem algumas áreas agrícolas utilizando grande quantidade de agroquímicos, principalmente relacionada à produção de hortaliças, não é? Mas, por outro lado, o país tem referência de cultivos que já avançaram, como o caso do cultivo do café, que já tem 85% da sua área já em sistema agroflorestal. A realização dessa missão técnica nos traz esperança e demonstra como é possível desenvolvermos aí a produção no Brasil, conciliando com a conservação dos seus recursos naturais, né? Como é possível que eu vou negar ao negócio a sua principal alma? Né? A principal alma do negócio é a vida. A gente volta motivado e trabalhando para a continuidade dos desdobramentos dessa missão. Ajá, muchas gracias, de verdad. Um abraço, um beijo, Costa Rica. Valeu, Costa Rica. Pura vida. É isso aí. Generosa, que continua espalhando essa sabedoria. Estou voltando muito entusiasmada para o Brasil. Viva a vida! Obrigado, Costa Rica! Se nossos países entenderem que o paraíso é aqui e que nós temos que restaurar, fortalecer e recuperar, nós poderíamos definitivamente encontrar a plenitude de um paraíso sem contradição.